Deus projetou o corpo humano como uma máquina física altamente eficiente e poderosa, mas que necessita de combustível para funcionar. Esse combustível é o alimento. Ele nos deu um desejo por comida, conhecido como fome, para garantir que o corpo receba o que precisa. A comida não apenas sacia nossos desejos, mas também nos fornece energia, agindo como parte do equilíbrio natural que sustenta a vida. No entanto, por que alguém escolheria passar fome? Na vida moderna, somos levados a comer 3 vezes por dia. Frequentemente ouvimos que o café da manhã é fundamental para o dia e aprendemos desde cedo que refeições regulares e exercícios são essenciais para a saúde. Embora muitos chamem de dieta a prática de não comer, normalmente isso ocorre para perder peso ou por motivos de saúde. Por outro lado, algumas pessoas optam por jejuar por razões espirituais, como é mencionado na Bíblia, onde o jejum é feito por um período específico para alcançar determinados objetivos. No contexto espiritual, vejamos um exemplo do Velho Testamento. Uma vez por ano, os judeus deviam jejuar, conforme mencionado em Levítico 16:29. Este será um estatuto perpétuo para vocês. No 7º mês, no 10º dia do mês, vocês devem afligir suas almas e não realizar trabalho algum, seja pertencente a um dos seus próprios compatriotas ou a um estrangeiro que reside entre vocês. O jejum do Yom Kippur ocorre no dia da expiação e por isso é chamado de jejum de Yom Kippur. Essa expressão se traduz como dia da expiação. Deus ordenou que seu povo jejuasse nesse dia para que todos se recordassem da solenidade de sua salvação. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue de um animal como sacrifício pelos pecados de toda a nação, como descrito em Levítico 16:24. E ele lavará sua carne com água no lugar santo, vestirá suas vestes, sairá e oferecerá sua oferta queimada e a oferta queimada do povo, fazendo expiação por si mesmo e pelo povo. Assim, o dia da expiação tratava dos pecados da nação inteira. Os fiéis jejuavam para se identificar com o sumo sacerdote que oferecia um cordeiro em sacrifício pelo perdão de seus pecados. Jesus instruiu seus discípulos sobre o jejum em Mateus 6:16-18, dizendo que, quando jejuassem, não deveriam aparentar tristeza como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Ele afirmou que aqueles que fazem isso já receberam toda a sua recompensa. Em vez disso, recomendou que ungissem a cabeça e lavassem o rosto, de modo que ninguém percebesse que estavam jejuando, exceto seu Pai, que vê o que é feito em segredo e os recompensará. Ao abstê-lo de alimentos prazerosos ou necessários, atraímos a atenção de Deus. Mesmo em sua época, Jesus nos advertiu a não exibirmos nosso jejum, ressaltando a importância de praticá-lo sem buscar a aprovação pública. O fato de ele dizer sempre que jejuarem indica que ele considera o jejum uma disciplina espiritual legítima. Jejuar envolve abster-se temporariamente de um desejo físico, geralmente relacionado à comida, em favor de um propósito maior. Se você optar por não comer, deve se dedicar à oração secreta em busca da intervenção de Deus no reino. No entanto, se seu motivo para evitar alimentos é ganhar elogios pela sua suposta espiritualidade, então essa aprovação será sua única recompensa. Para aqueles que nunca jejuaram, a ideia de ficar sem comida pode ser intimidadora. Muitas pessoas se preocupam com diversas questões, pois estamos condicionados a comer 3 vezes ao dia. Alguns se perguntam se sentirão fome e se a dor da fome será intensa. Outros questionam se conseguirão suportar a experiência, temendo embarcar em um processo que não podem concluir. Além disso, se você vir um comercial na televisão que sugere que uma barra de chocolate pode ajudar a combater
a queda de energia à tarde. Isso pode criar ainda mais dúvidas. Há também a preocupação sobre como os amigos reagirão ao saber que estão jejuando. Eles podem pensar que você é estranho por causa disso. Porém, a resposta é simples. Você não jejua para impressionar seus amigos. E geralmente você não precisa compartilhar com os outros, como Jesus disse. Quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareçam aos homens que estão jejuando, mas sim ao seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê o que é feito em oculto, os recompensará publicamente. Mateus 6:17-18. Jesus nos lembrou de que não devemos fazer um espetáculo da nossa devoção a Deus. O jejum é, na verdade, um compromisso pessoal entre você e Deus. Você pode jejuar de forma particular, sem contar a ninguém, ou participar de um jejum público, como em grupo, com sua igreja ou com outra pessoa para abordar um determinado problema. Por exemplo, Esdras jejuou com 4.000 pessoas. E Esther pediu a todos os judeus que jejuassem em busca de intervenção divina. Todo ano, em maio, os cristãos são chamados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum. É importante ressaltar que jejum não é o mesmo que fazer dieta, nem se refere a eliminar alimentos por motivos de saúde. Existem várias formas de jejum com propósitos espirituais e muitas razões para jejuar são acompanhadas de oração. O jejum é uma disciplina bíblica que pode ajudar qualquer pessoa a aprimorar sua vida espiritual e se tornar um guerreiro de oração a serviço de Deus. Alguns acreditam que os cristãos não precisam de disciplina, mas construímos nossa força por meio de práticas espirituais. Devemos lembrar que somos soldados de Cristo, e um bom soldado tem conhecimentos em diversas disciplinas. O jejum é apenas uma das várias práticas do cristão. Jesus ensinou seus discípulos que, ao orar pelos outros, seja pela igreja ou pela salvação das pessoas, a resistência de Satanás é uma realidade. Jejuar pode ser desafiador, tanto espiritual quanto fisicamente, semelhante a escalar uma montanha. É importante embarcar nessa jornada com a clareza do que se está fazendo e com a consciência de que o caminho pode ser difícil, mas os benefícios valerão a pena. Se este for seu primeiro jejum, comece pequeno. Deus honrará seu primeiro passo de fé, que pode parecer pequeno para os outros, mas será um grande avanço para você. Além disso, Deus também se preocupa com a sinceridade do seu coração durante o jejum. Sua atitude é uma parte essencial desse processo. Assim como quando um homem pede uma mulher em casamento, não é apenas o ato do pedido, que resulta em um sim, mas, acima de tudo, o seu coração. Da mesma forma, ao iniciar um jejum, não se preocupe tanto com a duração dele, mas assegure-se de que seu relacionamento com Deus esteja em harmonia. Deus compreende e valoriza a sinceridade de suas orações, mais do que a simples execução da prática. Se você está jejuando pela primeira vez, pode começar pulando uma refeição. No Velho Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar por um dia durante o Yom Kippur, todos os anos. Esse jejum começava ao pôr do sol e terminava ao pôr do sol do dia seguinte, conforme o calendário judaico. Deus ensinou aos judeus a contar seus dias, onde a tarde e a manhã formavam o primeiro dia. Gênesis 1:5. Um bom ponto de partida para o seu jejum é começar quando o sol se pôr, ou um pouco antes. Isso significa que você pulará o jantar normal da noite, seguido pelo café da manhã e pelo almoço do dia seguinte. Após o pôr do sol, a maioria dos judeus quebrou o jejum com uma refeição comum, e você pode considerar jejuar junto com um companheiro para ter apoio. Que a oração e o jejum em particular sejam a base de toda a intercessão. Se você nunca fez isso antes, talvez seja interessante iniciar sua jornada de jejum ao lado de outra pessoa.
Se estiver buscando uma resposta específica por meio da oração, convide alguém para orar e jejuar com você. A força na unidade. Jesus disse em Mateus 18:18 a 19: Em verdade, eu lhes digo que o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E lhes digo ainda que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Esses versículos não se referem apenas à oração. Eles também falam sobre o compromisso que temos ao concordar com outra pessoa. Pense nisso da seguinte forma: quando você planeja férias com alguém, a experiência se torna mais memorável ao sonhar, planejar e compartilhar momentos juntos. Quando divide esse tempo com outra pessoa, é bem provável que você aproveite mais. O mesmo se aplica ao jejum. Ao compartilhar a experiência de jejuar com alguém, vocês se apoiam mutuamente nessa jornada. Orar em conjunto tende a tornar suas orações mais focadas e intensas. Além disso, jejuar com outra pessoa oferece benefícios extras. Você tem alguém com quem pode compartilhar suas dúvidas, perguntas e ansiedades. Outra vantagem de jejuar com um amigo é que isso cria um senso de responsabilidade. Você será menos tentado a beliscar algum alimento ou quebrar seu jejum, sabendo que seu amigo está ciente de seu compromisso. Se você já correu ou caminhou com um amigo para melhorar sua saúde, sabe como ter um parceiro pode ajudá-lo a manter o compromisso, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Se você é uma pessoa que não precisa de alguém para ajudá-lo a se responsabilizar, tudo bem. Mas se não for o caso, colaborar com alguém que está passando pela mesma experiência pode ser muito benéfico. Quando se trata de jejum com um propósito, é importante olhar profundamente para dentro de si mesmo e entender por que você está jejuando. Existem muitas razões para jejuar e vamos discutir algumas delas. Você pode já ter uma motivação clara para jejuar. Lembre-se de que, durante a batalha contra Golias, nenhum outro soldado israelita quis enfrentá-lo. Eles não apenas se negaram a lutar, mas cada um ofereceu uma razão diferente para evitar o combate. No entanto, Davi não se deixou intimidar. Ele tinha uma razão convincente para lutar contra aquele gigante. Assim como Davi, você também deve ter um propósito claro para seu jejum. Pergunte a si mesmo se está disposto a renunciar ao conforto para alcançar esse objetivo. Considere fazer uma lista de suas motivações e escrevendo-as no papel, para que, quando você tem uma causa apenas em sua mente, ela pode acabar se tornando turva ou vaga. Você pode ter uma ideia geral do motivo pelo qual deseja jejuar, mas é importante dedicar um tempo para escrever suas razões. Isso ajudará-o a clarear seu foco. Ao ver suas motivações por escrito, você poderá planejar melhor. Não entre no seu jejum de forma casual ou desatenta. Planeje-se para ter sucesso. Se você não fizer isso, é mais provável que desista ao primeiro sinal de dificuldade. Não participe de um jejum apenas para ver até onde consegue ir. Certas pessoas dizem que vão tentar até sentirem fome e, em seguida, desistem. Comprometa-se firmemente a jejuar por um dia, independentemente das circunstâncias. Transicione de meramente pensar sobre jejum e desejar ser mais espiritual para dar um passo à frente e se comprometer a buscar a Deus por essa razão. Você está se comprometendo a jejuar com base na graça e na ajuda de Deus. Existem diferentes tipos de jejum. O jejum absoluto é aquele em que você abstém completamente de comida e água. Paulo praticou esse tipo de jejum por 3 dias, após ter visto o Senhor Jesus na estrada para Damasco e ter sido atingido pela cegueira, e ele, Paulo, ficou 3 dias sem visão, nem comeu ou bebeu, conforme mencionado em Atos 9:9. Se você está jejuando pela primeira vez, não comece com um jejum absoluto, que é apropriado apenas para aqueles que estão em profunda angústia.
ou que buscam resolver questões graves, como a libertação de um vício ou proteção contra forças espirituais adversas. O jejum normal envolve evitar todos os alimentos sólidos e consumir apenas líquidos. Esse tipo de jejum é o mais frequentemente mencionado na Bíblia, quando se refere a pessoas que não ingerem comida sólida. Apesar de a questão do consumo de líquidos geralmente não ser abordada, em Lucas 4:2, por exemplo, é dito que Jesus não comeu nada durante 40 dias e, quando terminou, estava faminto. Não há menção de que ele tenha bebido líquidos nesse período. Durante o jejum, muitas pessoas escolhem cortar bebidas consideradas prazerosas, como refrigerantes e diferentes tipos de sucos de frutas. E isso se alinha à descrição do Antigo Testamento, em que as pessoas se afligiam e jejuavam. Isaías 58:3. No caso do jejum parcial, você elimina certos líquidos ou alimentos sólidos, mas não todos. Esse tipo de jejum, que envolve eliminar certos líquidos e alimentos sólidos, também é conhecido como o jejum de Daniel. Isso ocorre porque Daniel se recusou a comer na mesa do rei e pediu em Daniel um capítulo 12. Por favor, teste os seus servos por 10 dias. Dê-nos apenas vegetais para comer e água para beber. O jejum não prejudicou Daniel ou seus amigos. Em outra ocasião, Daniel exemplificou o espírito do jejum parcial em Daniel 10:3, onde afirma: "Não comi alimentos saborosos, carne ou vinho não tocaram meus lábios, e não usei loções até que as 3 semanas terminassem." Esse é um jejum parcial que especifica o que Daniel evitou, incluindo alimentos agradáveis, semelhantes a doces ou bolos, um jejum de sobremesas, carne, ou seja, uma dieta sem carne, vinho, que é algo prazeroso ou que traz alegria. John Wesley, fundador e líder do grande movimento metodista, convocava todos os seus pregadores paroquiais para a Capela Nova ou para Londres para conferências a cada 2 ou 3 meses. Para se preparar espiritualmente para essas reuniões, Wesley jejuava por 10 dias antes de cada evento, consumindo apenas pão de grão. Wesley jejuava e orava, consumindo apenas alimentos integrais naturais e água, em busca de poder espiritual para impactar seus ministérios durante essas reuniões. Todos concordavam que os pregadores metodistas saíam das conferências com a intenção de mudar o mundo, e esse grupo estabeleceu a maior denominação protestante do mundo, refletindo a honra que Deus deu à dedicação espiritual de Wesley ao jejum e à oração. O jejum de rotação é uma prática raramente utilizada entre cristãos, pois é mais associado a fins médicos, sendo usado principalmente para identificar reações ou alergias a grupos alimentares específicos e para desintoxicar o organismo. Normalmente, o paciente inicia com um jejum normal ou absoluto de um dia. Depois, durante 6 dias, um novo grupo alimentar é introduzido e consumido a cada dia, rotacionando entre os 6 grupos. Esse método ajuda a identificar qual alimento pode estar causando problemas físicos por meio da eliminação e exclusão. Ao se preparar para jejuar, existem vários fatores a serem considerados. É importante pensar sobre sua situação específica antes de tomar uma decisão sobre qual tipo de jejum seguir. A melhor abordagem para você dependerá de alguns fatores. Aqui estão algumas sugestões. Se este é o seu primeiro jejum, é aconselhável começar com um jejum de um dia, como o de Yom Kippur. Caso você deseje realizar um jejum mais longo para lidar com um problema sério ou persistente, pode ser mais eficaz jejuar um dia por semana durante 3 semanas, em vez de começar com um jejum de 3 dias. É importante lembrar que, ao ser sua primeira experiência com o jejum, você está iniciando um caminho novo e desconhecido. Então, é essencial agir com cautela, pois você estará aprendendo novas habilidades e desenvolvendo novas atitudes, tanto para o corpo quanto para a
Alma. Seu primeiro jejum deve ser um jejum normal, onde você não ingere alimentos sólidos, mas apenas líquidos por um dia. Essa prática ajudará seu corpo a se acostumar e a evitar reações negativas, caso você decida eliminar tanto alimentos quanto líquidos mais tarde. Além disso, é importante alinhar o motivo do seu jejum com o tipo de jejum escolhido. Para uma intenção mais rotineira, um jejum normal é apropriado, enquanto um jejum mais rigoroso pode ser necessário para tratar questões sérias. Você deve se sentir em paz com a duração e o tipo de jejum escolhido. Ao decidir o que vai eliminar e durante a oração, é crucial não duvidar de si mesmo nem sentir culpa por suas escolhas. Opte por um tipo de jejum que te faça sentir à vontade com sua decisão. Vários fatores também influenciam sua escolha de jejuar e a duração do jejum. Considere sua agenda semanal. Quais dias não são adequados para jejuar? Há algum evento especial se aproximando que torne o jejum desaconselhável, como ação de graças, Natal, casamentos, etc. Nunca comece um jejum longo, pois você pode não saber como seu corpo ou sua mente reagirão. Um jejum de um dia é uma opção mais simples, independentemente do jejum que você escolher como sua primeira experiência. Lembre-se de que se trata de um ato de fé. Deus vê seu coração e recompensará seus esforços. É importante orar para que Deus nos conceda sabedoria para compreender o propósito espiritual e os benefícios do jejum, lembrando-nos de que não é apenas a abstinência de alimentos que nos aproxima dele, mas a sinceridade do nosso coração e a busca por uma conexão mais profunda através da oração. Jejuemos não para sermos vistos pelos outros, mas para tocar o coração de Deus, que vê em secreto e recompensa de forma abundante. Agradecemos ao Senhor pela força e disciplina que o jejum nos proporciona, ensinando-nos a depender mais dele e menos de nós mesmos. Amém. Se você achou este conteúdo valioso, peço que me apoie com sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.